divulgue, compartilhe, para que a palavra de Deus possa cada vez chegar mais a mais pessoas. E assim, para a glória de Deus, quando tudo isso passar, de repente essas pessoas que assistiram no YouTube dizem assim: eu quero ir lá conhecer essa igreja. Então divulgue, compartilhe, para que assim o reino de Deus possa se expandir no nome de Jesus. Estamos pela manhã estudando essa revista aqui, ó. A revista Expressão, com o tema Suas Escolhas Têm Efeito, Davi e Salomão, Ascensão e Queda. Estamos estudando a vida de Davi e Salomão, do reino de Israel, e essa é a revista, dá para ver aí, não dá? Pronto. Vamos estudar, quando começamos, essa seria a revista programada para ser a revista do trimestre, não é? Mas a gente não conseguiu nem viver o trimestre direito. O processo de pandemia deu uma paralisação geral. Recentemente eu visitei uma outra igreja e quando eu, andando pelos corredores da igreja, tinha lá assim o quadro de avisos, aniversariantes e do trimestre, ele estava parado lá em março. As fotos dos aniversariantes do trimestre parados lá em março, ou seja, tudo parou. Né? Essa seria estudo para o trimestre, e quando chegou a pandemia, que começamos a estudar apenas online pelo aplicativo que a igreja usa, deixamos então de trabalhar a revista, mas retomamos assim que voltamos ao nosso estudo presencial. Hoje a lição 6, provas do favor de Deus. Provas do favor de Deus. E o texto que esse estudo se baseia é em segundo livro de Samuel. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Samuel, do capítulo 5, a partir do verso 6. E vamos até o capítulo 6, verso 19. Eu não farei a leitura do texto, por ser uma leitura extensa, mas a revista facilita porque ela já traz no seu bojo, já traz aqui na sua narrativa, várias pinceladas, várias partes do próprio texto. E aí nós vamos acompanhando, mantenha a sua Bíblia aberta, no livro de segundo livro de Samuel, no capítulo 5, verso 6 em diante, até o capítulo 6, verso 19, tá bom? Vamos fazer uma oração, rogando a Deus que nos ajude, que nos abençoe, e tudo aquilo que durante a semana estudamos, pensamos, observamos, possa, pela graça de Deus e através do seu Espírito, ser transmitido aos nossos corações. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esse momento e rogar ao Senhor que a tua palavra alcance os nossos corações e, alcançando, transforme, e transformando permaneça, em nome de Cristo. Amém. A história vai narrar, o texto sugerido para a lição de hoje, traz para nós uma história muito interessante, e aí eu dividi em 3 pontos. A própria lição já divide em 3 pontos, mas eu renomeei, vê que ousadia de minha parte, né? Renomeei os títulos que a lição traz, porque aqui diz a conquista de Jerusalém. O segundo ponto é a vitória contra os filisteus, e o terceiro ponto, o retorno da Arca da Aliança. Então, são 3 momentos que acontecem ali na vida de Davi, com Jerusalém, com os filisteus e com a Arca da Aliança. Então, a revista vai trazer esse panorama da vida de Davi e esse momento que ele estava vivendo. Por isso, eu renomeei chamando de o começo, quando Davi, então, inicia o seu reino. Deus está ali iniciando o reinado de Davi em Israel, em Jerusalém. Depois, a confirmação e depois a consolidação. Pedagogicamente, 3:6 aí para a gente memorizar. Começo, confirmação, consolidação. É assim que Deus vai fazer na vida de Davi, é assim que acontece na vida dele, no início do seu ministério, no início, então, do seu reinado. No capítulo 5, do verso 6 ao verso 12, vai mostrar como Davi inicia, ou como é o começo dessa conquista
como Davi ali inicia o seu reinado em Jerusalém. E aí vamos retomar. Davi já havia sido ungido. Samuel já havia ungido Davi. O reinado de Saul já havia declinado. E agora nós temos Davi lutando com os seus valentes para conquistar algo, um território até então não conquistado. Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E ali nós temos o seguinte cenário: todas as outras tribos já haviam lutado, inclusive a tribo de Judá. Outras tribos já tinham tentado invadir Jerusalém. E aí vamos trazer um panorama aqui arquitetônico. Jerusalém era quase impossível de ser invadida. Jerusalém, sitiada, como diz o Salmo 125, por montanhas, cercadas por montanhas, construída no alto de uma montanha, além dessas dificuldades para chegar até aquela cidade, existia a própria dificuldade que foi criada, porque eles construíram uma muralha quase que intransponível, com portões intransponíveis, difícil acessar. Outras tribos de Israel já tinham tentado entrar, mas foram frustrados os seus planos. E agora nós temos Davi iniciando, ou ousando, tentando entrar em Jerusalém. Se aquilo acontecesse, e aconteceu, e Davi penetrasse nas muralhas de Jerusalém, ele teria conquistado, como assim conquistou, aquilo que ninguém teria conquistado. O único acesso à cidade de Jerusalém, como eu já falei, seriam pelas muralhas e pelo portão. Mas havia um outro acesso, quase que mortal, fatal. Por quê? Era um duto por onde as águas entravam para Jerusalém. Um duto que da sua base até chegar em Jerusalém, um duto subterrâneo, esse duto tinha uma distância de 30 metros. Era o duto de acesso de 30 metros de altura. E ele provavelmente estava abastecendo a cidade com água, então ele estava repleto de água. E ele então chama os seus valentes e diz: eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos entrar em Jerusalém pelo duto subterrâneo. Diga-se de passagem, o rei de Jerusalém disse: ninguém entra em Jerusalém. Ele usa de uma ironia. E ele diz assim: eu vou colocar aqui cegos e coxos para tomar conta de Jerusalém, das entradas de Jerusalém, para provar a vocês que ninguém entra em Jerusalém a ponto de cegos e coxos tomarem conta daqui. Não há quem entre aqui. E aí a revista traz uma lição maravilhosa para nós. Traz algo que a gente precisa refletir, fazendo o link, fazendo uma ligação com a nossa vida cristã. E é sempre importante, ao analisarmos e ao estudarmos o Velho Testamento, observarmos o que esse texto traz para a nossa vida hoje. Caso contrário, estaremos apenas estudando história. É preciso e necessário, ao analisarmos os textos do Velho Testamento, observarmos que ligação há com a nossa vida hoje, que aplicação podemos trazer para os nossos dias hoje, para a nossa dispensação, para a nossa vida com Deus. E isso é importantíssimo a gente notar. Caso contrário, vamos apenas ler uma história e dizer: ah, que legal, como foi naquela época. É hoje também, certo? E aí Davi desafia aqueles 30 a operarem de forma que ninguém tinha feito ainda. E aí entra algo maravilhoso para a gente perceber aqui. Eu destrinchei alguns textos aqui para a gente dar revista. Eu não sei se vocês estão com a revista em casa acompanhando, os que aqui também estão. Só lembrar que todos que aqui estão com máscara. Eu sou o único que estou sem máscara, até pelo distanciamento que eu estou das pessoas e também porque estou a falar, a máscara poderia atrapalhar. E aí nós temos algumas declarações que a revista traz aqui. Veja só: os filhos de Judá não entraram, e coube a eles entrar. E aí faz um link maravilhoso que
como Davi era da tribo de Judá. Ele é aquele que vai reinar sobre Israel, que tem o seu nome profetizado, como ele mesmo vai dizer, os livros falam o meu nome. Nós vamos entender que é Cristo, o leão da tribo de Judá, que vence barreiras intransponíveis para nós. Assim como Davi invadiu Jerusalém e venceu aquilo que era considerado intransponível, que não poderia ser ultrapassado, inquebrável, assim também Cristo vence as barreiras do pecado, as barreiras que seriam impossíveis para o homem serem quebradas, as correntes que seriam impossíveis para qualquer ação humana ser quebrada. Cristo quebra essas correntes no seu nome e no seu poder. É importante a gente frisar isso aqui. Existia uma profecia sobre Davi de que ele sentaria no trono de Jerusalém para sempre, o seu nome estaria sempre ali, fazendo uma ligação com Cristo, sendo ele o rei de Israel, da tribo de Judá. E aqui, quando ele vence isso, é importante fazer esse link, que assim como ele ultrapassou barreiras intransponíveis, Cristo é o único que vence barreiras na nossa vida que nós não conseguimos vencer, e este é o pecado. Esta é a salvação em Cristo. Quando Jesus vai dizer, quando o anjo diz a Maria, o que é impossível para os homens é possível para Deus, ele está falando a respeito da salvação dos homens. O homem não consegue se salvar sozinho pela sua força, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade ou pelas suas práticas religiosas. Cristo pode fazer o que ninguém faz. E aí eu quero trazer um pensamento para nós. Quando estamos trabalhando no reino de Deus, quando estamos fazendo algo no reino de Deus, quando estamos empreendendo no reino de Deus, precisamos arriscar ou fazer sempre de acordo com a orientação do próprio Deus. Sempre com a orientação do próprio Deus. Em nenhum momento Davi para de buscar o Senhor. Mesmo depois, a gente vai ver mais na frente aqui, mesmo depois dele ter chegado, dele ter conquistado, ele volta a buscar o Senhor nas suas lutas. E aí a gente conhece a história de Davi. E lá na frente, por não buscar o Senhor, ele tropeça e cai. Eles precisavam acessar essa fonte, eles acessam essa fonte. Devemos observar aqui o desafio que existe na nossa vida quanto às trocas de ofensas que Satanás lança contra nós diariamente. Diariamente. O texto bíblico vai nos ensinar que Satanás é o acusador diário. Todo dia e toda noite está nos acusando diante do Senhor. Da mesma forma o rei de Jerusalém fez. Da mesma forma o rei de Jerusalém fez. Veja, ninguém vai passar. Não passa ninguém, eu vou colocar cegos e coxos aqui. De tão poderoso que eu sou, vocês não vão conseguir me conquistar. Lembremos, recordemos, às vezes que tropeçamos diante do Senhor, na nossa caminhada, muitas vezes um sentimento de negatividade, muitas vezes um sentimento de fracasso nos sobressai ao coração, nos sobrevém ao coração, tentando nos fazer parar. E aí, é bom lembrar o que Paulo escreve aos Efésios quanto à armadura da salvação, a armadura de Deus. E no que diz respeito à armadura de Deus, ele vai dizer, usai o capacete da salvação. Para você lembrar, é capacete que coloca na cabeça, para você lembrar que você é salvo em Cristo Jesus. Da mesma forma que o rei de Jerusalém ficou desafiando, afrontando, assim também Satanás diariamente tenta nos afrontar. Para conquistarmos no reino de Deus o que ninguém conquistou, é preciso arriscar como ninguém arriscou. É preciso fazer, talvez, o que ninguém nunca fez. É preciso, às vezes, quebrar, desfazer-se de alguns paradigmas.
Isso com orientação de Deus e da sua palavra. É necessário às vezes. Davi foi e fez. Mesmo recebendo afrontas, foi e fez. Deixa eu ler um trecho aqui da revista. No combate do reino de Deus, temos de estar preparados para enfrentar esses ataques. Devemos não apenas suportá-los, mas responder a eles com coragem e confiança no Senhor. Jesus nunca deixou se abater diante das afrontas dos homens. Jesus foi chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios, foi chamado de bebarrão, foi chamado de várias coisas, mas em nenhum momento ele se abala, se entristece. Ao contrário, ele responde de acordo com a palavra de Deus, com o seu poder, com a sua glória. E aí a revista nos desafia, e a palavra de Deus também nos desafia a vivermos de forma digna do seu reino, de forma digna do evangelho, de lembrarmos quem somos, de lembrarmos o que temos, de lembrarmos que somos filhos de Deus, e responder a esse mundo coerente à palavra de Deus. Agora, muitas vezes somos inibidos a responder assim, talvez por causa do pecado, talvez por causa da timidez, talvez por causa da falta de conhecimento bíblico. E aí é hora de rever esses conceitos, é hora de rever esses pontos. Se eu não consigo responder à altura, se eu não consigo responder e viver uma vida digna, eu preciso voltar a buscar a palavra de Deus, buscar Deus em oração, buscar a sua santificação, buscar aquilo que Ele quer para mim, para conquistarmos aquilo que ninguém conquistou. Davi não venceu sozinho, e aí uma outra coisa desse primeiro ponto do começo da vida de Davi, do reinado de Davi. Ele não venceu sozinho, ele não confiou em si mesmo, ele não confiou apenas em si, mas ele compartilha com a equipe, com os seus valentes. Os valentes homens de Davi aceitaram o desafio, invadiram e conquistaram definitivamente a cidade de Jerusalém. Ele não estava só. E aí tem algo que nós precisamos entender no reino de Deus, que é maravilhoso, devemos compreender isso sempre, lembrar disso sempre. Paulo, ao escrever e falar sobre a igreja, ele vai fazer com a comparação de que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, é preciso fazer uma alusão aqui a algo que nós temos como um adágio popular. Uma mão. Estão com máscara, mas se todo mundo falar junto, dá para... Uma mão. E as duas, lava o corpo todo, lava o rosto, o adágio às vezes vai mudar. Não é? Como corpo de Cristo. Precisamos contar uns com os outros. Ninguém vence só. Ninguém vence sozinho. E esse processo de isolamento social, esse processo de distanciamento, do stay home, é assim? Fica em casa. Promoveu esse distanciamento. E às vezes as pessoas esqueceram que ela tem um corpo que anda por ela e com ela, que é a igreja. E por isso eu quero dizer para vocês essa noite, essa manhã, essa noite, ó, acostumada a pregar. Por isso eu quero dizer para vocês nessa manhã, corta essa parte aí. Quero dizer para vocês nessa manhã, você não está só. Você não está só. Repetindo para os que estão em casa, você não está só. Há uma igreja, um corpo que anda com você, que ora por você, que sofre com você e se alegra com você. Somos corpo, estamos juntos. E isso precisa ser lembrado o tempo todo para nós. Esse processo de isolamento promoveu em muitas pessoas uma profunda tristeza, sintomas de depressão,
de angústia, talvez de solidão. Mas você não está só. Você não está só. Há uma igreja junto, para vencer junto, para conquistar junto, para caminhar junto. Não se isole, conte com alguém. Davi sabia que podia contar com os 30 valentes dele. É interessante contar agora uma outra situação que não está aqui na história. Mas tem um momento em que Davi está no fronte de guerra, lutando pelo espaço de Jerusalém, lutando para resistir contra os inimigos. E no momento de descanso ele diz assim: que saudade das fontes das águas de Jerusalém. Alguns homens dos seus 30 valentes vão até Jerusalém, passam no meio da guerra, voltam, porque eles foram em Jerusalém apenas pegar água para o rei, porque o rei disse: que saudade daquelas águas da fonte de Jerusalém. Eles vão até Jerusalém, pegam dessa água e trazem para o rei, como prova de amizade, como prova de fidelidade, como prova de companheirismo, como prova de por você eu vou junto. Esse foi o grito de Pedro lá com Jesus, mas ele não fez. Esse foi o desejo de Pedro: Senhor, eu vou contigo para onde quer que fores, eu me garanto. E a declaração de Cristo vocês conhecem: Pedro, ao amanhecer você vai me negar 3 vezes. Você não está sozinho. Esse é o começo do ministério de Davi. Na sua luta contra os filisteus, ele agora invade Jerusalém. Jerusalém é aquela cidade fortificada, ele agora está dentro da cidade. E aí vem uma outra coisa para a gente entender. Primeiro foi o começo, agora a confirmação. A confirmação. Deus vai confirmar o reinado de Israel na vida de Davi. Deus agora vai começar a confirmar que ele estava com Davi. E aí é preciso entender o seguinte, minhas anotações aqui. Muitas vezes as ciladas que Satanás arma contra nós é nos fazer acreditar que estamos bem. Muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes as ciladas que Satanás arma contra nós é lançando em nosso coração o nosso orgulho subindo para acreditarmos que estamos bem. Não, eu agora estou, como diz o ditado popular, eu estou sobre a carne seca, estou bem. Davi entra na cidade, está fortificado, os filisteus o cercam, sitiam Jerusalém. E sabe o que é maravilhoso em notar na vida de Davi, homem segundo o coração de Deus? É que nesse momento, ele não confia na força da cidade, diferente do rei, que confiou nas muralhas, confiou nos portões de Jerusalém, mas Davi não confiou na força da cidade, ele confiou no Senhor. Ele confiou em Deus. Ele colocou homens para que ficassem observando por onde ele entrou. Veja a estratégia: eu invadi por ali, então não vou ser invadido por ali, vou colocar soldados ali. Ele tinha a sua cidadela, fica na cidadela. O livro de Provérbios vai dizer: o prudente vê o mal e se esconde. O prudente vê o mal e se esconde do mal. O que Davi fez e traz de aplicação para a nossa vida hoje? Ele fecha as brechas por onde o inimigo poderia entrar. Ele não só confiou em Deus, mas ele fechou, ele teve ação, atitude, fechou as brechas por onde o inimigo poderia entrar. E é assim que devemos fazer na nossa vida, na nossa relação com Deus também.
Ora, se eu sou uma pessoa iracunda, eu vou evitar me irar. Eu vou evitar estresses. Eu vou viver de uma forma sem me estressar. Se eu sou uma pessoa que responde de pronto, eu vou parar e pensar mais. Se eu sou uma pessoa impulsiva, eu preciso me policiar. Se existe alguma área na minha vida que tem comprometido a minha relação com Deus, eu vou fazer de tudo para que essa área não seja percorrida. Conta-se a história de uma senhora que perdeu o seu cocheiro. E aí ela lança na cidade a proposta para que pessoas possam se candidatar a ser o cocheiro daquela senhora rica. E aí 3 homens ficam para o processo final. O RH da empresa fez o processo seletivo e ficaram 3 para a entrevista final com ela. E agora ela faz a seguinte pergunta: aqui na cidade, próximo às montanhas, nós temos um caminho pelo desfiladeiro. Você costuma ir por ali? Pergunta ao primeiro. E ele diz: olha, eu quando vou por ali, eu sou muito adestrado, eu tenho uma experiência vasta. Então, quando eu vou por ali, e vou várias vezes, passo várias vezes por aquele caminho, eu vou tranquilo, passo até rápido. Ok, pode ir embora, nós entraremos em contato com você. É assim que as empresas fazem. No segundo momento, pergunta a mesma coisa para o segundo homem, o segundo candidato. Ele diz: eu conheço o caminho. De vez em quando eu passo por ali. E quando eu passo tranquilamente. Chama o terceiro. E o terceiro diz: eu conheço o caminho. Eu evito passar por ali. Eu prefiro arrodear. Mas quando tenho que passar por ali, eu passo com toda a cautela possível, porque eu não gosto daquele caminho. Vocês acham que com qual cocheiro aquela mulher ficou com o contrato? O terceiro. É assim também na nossa vida. Tem áreas na nossa vida que nós precisamos e devemos evitar. Tem áreas na nossa vida que nós sabemos. Davi vai dizer: o meu pecado está sempre diante de mim, e eles são mais numerados do que os cabelos da minha cabeça. Davi conhecia o seu próprio coração. Tanto que ele vai orar: Senhor, põe um anjo à porta da minha boca, para guardar as minhas palavras. Ele conhecia. E nós, eu e você, também conhecemos as áreas em que fraquejamos. Não demos uma de inocente com aquele que sonda o nosso coração. Não demos uma de inocente com aquele que nos criou e que sabe como somos por dentro. Esse é o grande erro de muitos crentes. Porque ora de noite por uma coisa, mas de manhã está fazendo de novo. Ah, Senhor, a carne é fraca. Mas o próprio Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito é forte. A ênfase do texto não está na fraqueza da carne, mas na força do espírito. Na força da oração. Orai, vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte e está pronto. Davi estava pronto para a batalha. Desejando não ser invadido, coloca pessoas nas brechas por onde ele entrou. Vêm os inimigos contra Davi. E agora Davi estava na cidade fortificada. Se Davi não tivesse conquistado Jerusalém e a fortificado, estaria em situação muito mais delicada naquele momento. Precisamos estar aos pés de Cristo, porque os inimigos e os ataques vão vir. Vão vir. Se não estivermos fortificados no Senhor, estaremos em situação muito mais delicada, assim como Davi poderia estar. E mesmo, e aí vai algo para a gente aplicar no nosso dia a dia. Mesmo depois de conquistar Jerusalém, de consultar o Senhor de como deveria fazer, e agora vem os inimigos, ele volta a consultar o Senhor: Senhor, os inimigos estão vindo contra a gente está fortificado
na cidade: fico aqui ou vou à guerra? Fico aqui ou vou à guerra? E o Senhor diz a ele: vai em campo aberto. Vai em campo aberto. Ele vai em campo aberto, luta contra os filisteus, vence os filisteus, como nunca tinha vencido. Diz o texto que ele venceu os filisteus, entrou na batalha contra os filisteus, passou pelo exército dos filisteus, como quem passa por uma fonte de água. Sabe quando você está debaixo de uma bica, de uma cachoeira, você passa facilmente? Passou, porque o poder de Deus estava com ele. E agora, os filisteus armam mais uma cilada, vem de novo contra Davi. Davi poderia, nesse momento, pensar: eu já venci, Deus não mandou ir em campo aberto, eu vou de novo em campo aberto, Deus não já mandou, não já tem aquela ordem, então vou seguir a mesma ordem, vou seguir a mesma prescrição divina, vou de novo. Mas ele volta a consultar o Senhor, e quando ele volta a consultar o Senhor, Deus já dá uma nova estratégia: não vá por campo aberto, vá pelo bosque. E o anjo do Senhor já saiu a peleja por ti. E o anjo do Senhor já saiu a peleja por ti. E aí eu quero trazer uma aplicação sobre essa confirmação de Deus sobre a vida de Davi para nossos dias hoje. Quando andamos e fazemos os nossos passos, as nossas decisões, quando tomamos as nossas decisões, colocamos os nossos planos de acordo com a estratégia que Deus quer para nós, de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Diz o texto, o anjo, diz aqui na revista, um forte som na copa das árvores, que o anjo do Senhor havia saído para atacar o exército dos filisteus. Deus é quem vai à nossa frente. Deus é quem está à nossa frente. Quando fazemos de acordo com aquilo que Deus designou, determinou, nos falou segundo a sua palavra, é Ele quem faz, é Ele quem vai. E aí eu vou lembrar de outro momento da vida de Israel, outro rei. E é interessante notar que em todas as batalhas de Israel, Deus sempre envia o seu anjo que vai à nossa frente. E o Salmo 37:3 vai trazer isso para nós. Aliás, 37:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Quando andamos segundo o que a palavra de Deus nos ensina, quando fazemos segundo as suas estratégias, o Senhor é quem vai à frente. O Senhor pelejará por vós e vocês vão se calar. O Senhor é quem vai à nossa frente. Finalizando o terceiro ponto, a consolidação na vida de Davi é o retorno da Arca da Aliança. O começo, a conquista de Jerusalém, a confirmação, a vitória sobre os filisteus e a consolidação, a arca volta à cidade de Jerusalém, o retorno da Arca da Aliança. E vamos então recordar como essa Arca da Aliança foi parar com os filisteus. Ela foi parar com os filisteus quando os filhos de Deus, o povo de Israel, desobedeceu à vontade de Deus. Quando o povo de Israel não fez conforme a palavra de Deus. Então os filisteus levaram a arca, invadiram Jerusalém, levaram a arca do templo para o templo dos seus deuses. E a mão de Deus pesou sobre os filisteus por causa disso. A mão de Deus pesou sobre os filisteus. E então eles, temendo ao Deus de Israel, e aí a revista traz
algo interessante, uma reflexão. Muito embora tenham vencido Israel, eles não venceram o Deus de Israel. A mão de Deus pesa sobre eles, eles colocam a arca da aliança num carro de boi e manda de volta. Eles nem acompanham, manda de volta. E por muito tempo a arca ficou fora de Jerusalém, fora do templo. E agora eles vão retomar essa arca, trazer de volta. E isso está relatado no Salmo 15. A bênção de Deus não nos dá licença à desobediência e irreverência. O favor de Deus deve nos alegrar, mas não podemos abusar dele, pois Deus mantém sua majestade e santidade para sempre. O texto da revista traz essa aplicação para a gente lembrar o que aconteceu. Davi manda alguns homens para buscar a arca da aliança. Ela está vindo no carro de boi. E no que está vindo no carro de boi, o boi tropeça. E o que acontece naquele balançar? A arca da aliança ensaia a cair. E Uzá coloca a mão para que esta arca não caia. E o que aconteceu com Uzá? Foi o quê? Alguns outros homens, por curiosidade, também queriam abrir a arca. E quando isso fizeram, também foram fulminados. Por isso a revista traz essa aplicação para a gente aqui. No processo de início de nossa vida, nossa caminhada cristã. Na confirmação dessa caminhada cristã, dos ministérios que Deus tem colocado na nossa vida, não podemos desprezar a santidade de Deus. Não podemos nunca esquecer de que, embora seja misericordioso, Ele é justo e santo. O que acontece muitas vezes é o costume com o sagrado. Eu estou tão perto do sagrado que estou acostumado. E deixa de ter sobre o sagrado aquilo que deveria ter, reverência. Entender que Deus é um Deus santo, fogo consumidor. E como fogo consumidor que é, devemos a Ele toda a santidade, devemos a Ele toda a reverência, todo o silêncio, todo o clamor por misericórdia. No que diz respeito à santidade de Deus, não podemos brincar com ela. E aí tem gente brincando com ela, lidando com a santidade de Deus, a relação com Deus, sem nenhum temor. Sem nenhum temor, sem nenhuma consagração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa geração, que ela se volte para a palavra, que ela se volte à vida devocional, temendo a Deus. Certa vez Jesus dizendo aos seus discípulos: não temam os homens, porque esses matam apenas o corpo, mas temam a Deus, porque além de matar o corpo, lança a alma no inferno. E o medo o medo a Deus já não faz parte da nossa rotina. E lidamos com Deus como qualquer outro, como um amigo ou como um espelho. E queremos nos relacionar com Deus como a gente se relaciona com a gente mesmo, ou com o outro. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Entenda isso definitivamente. Com Deus não se brinca. E assim como aconteceu com Uzá, assim como aconteceu com Ananias e Safira, e assim como aconteceu com tantos outros,
que brincaram, blasfemaram, não temeram a santidade de Deus. Assim também, voltemos o nosso coração para temermos ao Senhor. Davi recuperou, por causa disso que aconteceu, Davi se atemorizou e deixou algum tempo a arca sem voltar para Jerusalém. Recuperada a confiança em Deus e no favor do Senhor, Deus levou a arca. Então Davi levou a arca para Jerusalém. Dessa vez, ao invés de imitar os filisteus, colocando no carro de boi, Davi chamou os levitas para carregar a arca. Isso está lá em 1 Crônicas 15, 2, o verso 12 a 13. E para sacrificar bois e carneiros a cada 6 passos que davam. A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou, sacrifica aqui. Mais 6 passos, mais sacrifício. Mais 6 passos, mais sacrifício. É interessante que Davi, no primeiro momento, ele fez igual aos filisteus. E muitas vezes, pessoas dentro da igreja estão vivendo como os filisteus. Consegue entender a aplicação? Davi, ao lidar com o que é santo, agiu igual aos ímpios. Não seja esse primeiro momento de Davi. Ao lidar com o que é santo, não haja como os ímpios. No segundo momento, a arca chegou até Jerusalém, porque ele fez o que pedia a palavra do Senhor. Quem deve carregar a arca são os levitas e sacerdotes. Esses carregaram a arca. Existia uma especificação. A arca tinha 3 arcos de cada lado, para serem carregadas nos ombros dos levitas, por uma barra de ouro. Devia ser carregada assim. Agora, quando fez conforme a palavra de Deus, segundo as ordenanças de Deus, segundo os decretos de Deus, Deus se agradou. E aí traz uma aplicação também para nós. O nosso culto e a nossa relação com Deus deve ser segundo Deus requer. Segundo Deus quer, conforme diz a sua palavra. A nossa relação com Deus não deve ser como eu acho, como eu penso, como eu entendo, como eu vi na televisão. É conforme está escrito. Não há um passo sequer que você dê, que não seja visto por Deus. E todos os nossos passos devem ser conforme a palavra do Senhor. A aplicação para esse momento é isso. Entendendo que a nossa vida deve estar na dependência do Senhor. E aí, concluindo geral aqui, devemos tomar como demonstração do favor de Deus para conosco a bênção de podermos nos reunir com outros irmãos para cultuar a Deus em espírito e em verdade. Finalizando, 2 coisas eu quero aplicar aqui para nós. Primeiro, perguntas retóricas ou perguntas pedagógicas, para que a gente fique refletindo sobre elas. O que você tem feito para reconhecer todos os benefícios que lhe foram concedidos por meio de Cristo? Na sua relação com Deus, no seu processo de vida com Deus, o que você tem feito para reconhecer a sua relação com Cristo, que Deus já fez por você? Davi conquistou Jerusalém. Davi buscava ao Senhor. Não deixou de buscar ao Senhor. E mesmo naquele primeiro momento, tendo imitado os filisteus, voltou-se para a palavra de Deus. Segundo, como essa verificação, quando você verifica seu coração, tem fortalecido sua confiança em Deus e dependência dEle? O quanto você tem
olhado para a sua vida e tem visto o quanto você confia e depende dele. Firmado em Jesus Cristo, combata o bom combate da fé e louve constantemente com seus irmãos. O Deus que desde a eternidade o amou e que todos os dias dirige a sua vida. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que a nossa vida, para a glória dele, nosso talvez começo, mas na nossa confirmação e consolidação na nossa vida do Evangelho. Assim seja, em Cristo, para a glória dele. Amém. Vamos orar para finalizar? Bendito Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, em meditação da tua palavra. Rogo ao Senhor, que no nome de Cristo, o Senhor nos ajude e nos abençoe, para a glória do teu nome. Amém.